E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos confins do universo nasceu um pequeno planeta, porém não havia luz ou vida em parte alguma. Eis que um poderoso guardião atirou uma corrente contra o Sol, o trazendo para perto do planeta e criando aquilo que viria a se chamar de dia. Com o tempo a vida foi gerada, mas ainda faltava algo para o planeta ficar pronto. Foi então que outro guardião entrou no mundo dos sonhos e trouxe com ele a lua, criando assim a noite e dando a todos os seres vivos o poder de sonhar. Desde então, esse mundo tem vivido em equilíbrio e harmonia, com o Sol e a Lua sendo transportados por colossos gigantescos. No entanto, esses colossos atravessam apenas a sua metade do planeta, separando assim os povos do dia e da noite. Nos tempos atuais é chegado o momento de escolher os próximos guardiões do Sol e da Lua. Os principais candidatos são Sorrone, um ferreiro do povo do dia que é capaz de criar armas usando apenas as mãos, e Leon, um arrogante nobre do povo da noite. Em meio a essa disputa entre guardiões, vive o jovem Muni, um garoto do povo da noite que, apesar de desastrado, tem um bom coração. Em meio a esses dois mundos mora uma garota chamada Glyn, uma nativa do povo de cera, que derrete em contato com a luz e se transforma em pedra quando o sol se põe. Mesmo sem se conhecerem, os dois vão até o local da cerimônia, onde os antigos guardiões passarão os títulos a seus aprendizes. Do lado do sol, Zolau escolhe Sorrone como o mais novo guardião, e usando um cajado em forma de lupa, ele invoca a luz solar para iluminar o escolhido. No entanto, ele já está tão velho que mal consegue enxergar e direciona a luz até a plateia, quase queimando todo o povo da aldeia. Felizmente, seu ajudante Krek coloca o cajado no lugar, direcionando a luz para Sorrone e lhe dando o título de novo guardião. Do lado da lua, o guardião Yu convoca Leon e pede a uma pequena ovelha, que é o ser mais puro do planeta, para escolher o novo guardião. Porém, ela passa direto por seu aprendiz e segue em direção a um arbusto, onde encontra Muni e o leva até o local da cerimônia. Todos ficam confusos, mas a pequena ovelha demonstra um enorme carinho pelo garoto, graças ao seu coração bondoso. Diante disso, Yu decide nomear Muni como o novo guardião da lua, e Leon vai embora, inconformado por ter perdido o título para um garoto. Sem que ninguém perceba, uma estranha criatura chamada Mox observa tudo escondido e avisa ao seu chefe sobre o resultado do ritual. Por fim, com os dois guardiões escolhidos, os colossos do dia e da noite convocam ambos para iniciarem seus trabalhos. Longe dali, Mox vai até um enorme vulcão, onde conta tudo o que aconteceu a seu colega Splin e ao seu chefe Necros. A enorme entidade fica satisfeita ao saber que Zolau se aposentou e pretende iniciar seu plano maligno de roubar todo o poder do Sol. Para isso, ele envia duas cobras pálidas, que possuem o poder de corromper as almas de suas vítimas. Ao chegarem no mundo da noite, as cobras encontram Leon e sentem a sua raiva por não ter sido escolhido como guardião. As cobras então o induzem a seguir o conselho de Necros, pois ele permitirá a Leon recuperar o seu título e controlar a lua. O sujeito aceita sem hesitar e então seu olhar se torna maligno e as cobras passam a controlar a sua alma. Enquanto isso, Yu leva Muni até o templo dentro do colosso, onde pequenas aranhas criam teias para manter a lua presa ao ser gigante. Essas teias possuem um som semelhante ao de uma harpa, e com elas o jovem guardião será capaz de tomar conta da lua e manter o equilíbrio no mundo. Muni, no entanto, não sabe o que fazer e nem se sente pronto para essa responsabilidade. Porém, ele deverá descobrir a resposta sozinho, e após se despedir, Yu vai até um jardim e se transforma em uma árvore, assim como os antigos guardiões da lua. Do lado do dia, Sorrone é levado até o Colosso do Sol, onde encontra um templo repleto de estátuas de pedra. Entre elas está Zolau, que assim como Yu também se despediu deste mundo e se tornou uma estátua. Por fim, os dois novos guardiões iniciam seus trabalhos e Muni tenta tocar as teias para ver se o colosso consegue andar mais depressa. Porém, ao fazer isso, a criatura fica fora de controle e a noite chega mais cedo do que deveria ao planeta. Para consertar seu erro, o jovem guardião escala o pescoço do colosso e o manda diminuir a velocidade, mas não consegue. Para piorar, as teias que mantêm a lua presa começam a se romper, obrigando Muni a saltar do pescoço da criatura e tentar segurá-la sozinho.
sozinho. Restando apenas uma delas, o jovem usa toda sua força e por um momento consegue manter a lua estável. Porém, a teia também acaba arrebentando e a lua sai voando pelos céus, fazendo o colosso perder a conexão com ela e cair no chão inconsciente. Do outro lado, Sorrone vê tudo o que aconteceu quando recebe a visita inesperada de Leon. Dominado pela influência de Necros, o sujeito parabeniza o novo guardião, mas avisa que Moony não está pronto para ser um guardião e seus erros irão interferir no trabalho de Sorrone. Ao ouvir essas palavras, o Guardião do Sol parte, armado com uma lança para deter Moony, antes que o garoto cometa mais algum erro. Nesse mesmo instante, as aranhas ficam agitadas no Templo da Noite, pois se a lua não for recuperada, o mundo entrará em desequilíbrio. Moony, no entanto, não se deixa desanimar, e segurando uma das aranhas pela teia, ele a arremessa em direção à lua. Com um movimento certeiro, o garoto acerta o alvo, e a pequena aranha enrola o astro com sua teia, com Moony a puxando de volta e conseguindo tocar na lua pela primeira vez. No entanto, com a saída de Sorrone, o Templo do Sol fica desprotegido, e Mox e Spleen aproveitam para invadir. Crack vê tudo e tenta deter os invasores, mas ele acaba tropeçando e seu corpo fica em pedaços. Após isso, os dois diabretes retiram o suporte da corrente que prende o sol e começam a levá-lo até o covil de seu mestre. Nesse mesmo instante, Glyn vê tudo pela janela do quarto e, mesmo sabendo do risco em se expor à luz, ela se apressa em contar o que está havendo aos guardiões. Nesse meio tempo, Moony tenta conectar a lua de volta ao templo, quando é abordado por Sorrone. O guardião o acusa de ter causado problemas ao mundo, mas antes que uma briga se inicie, Glyn chega ao local e conta que o sol foi roubado. Rapidamente, Sorrone escala o Colosso da Noite e vê o Templo do Sol parado no chão e o planeta ser tomado pela escuridão. Agora que realizou o seu plano, Necros põe as mãos no Sol e com um sopro ele o apaga, o transformando em uma pedra de fogo e o deixando escondido dentro da caverna. Com a situação indo de mal a pior, Glyn repreende Moony por seu descuido, porém devido ao escuro do céu, a garota vira pedra outra vez. Logo em seguida, Sorrone aparece para tirar satisfações com o garoto, que tenta se proteger usando a garota como escudo. De repente, a luz solar emitida pelo corpo de Sorrone faz a garota se libertar, mas a discussão entre os três é interrompida por Leon. Além de devolver a lança do Guardião do Sol, ele diz que toda essa situação foi causada por Necros. Agora eles precisam ir até o seu esconderijo e trazer o Sol de volta, mas antes Sorrone manda Moony entregar a lua e o título de Guardião para Leon. O garoto é forçado a obedecer e vai embora, enquanto Sorrone segue até a caverna de Necros, com Glyn insistindo para ir junto. Ao chegar na aldeia, Moony se depara com o seu povo, que o acusam de ter separado a lua do Colosso e causar o desequilíbrio no mundo. Como punição, o garoto é expulso da aldeia, mas apesar disso, ele promete que irá consertar as coisas. Perto dali, Sorrone continua a jornada, confiante em suas habilidades para encontrar o esconderijo de Necros. Porém, Glyn percebe que há algo de estranho, e graças ao seu conhecimento em constelações, elas percebem que os dois estão indo pelo caminho errado. De repente, vários vagalumes começam a aparecer na floresta, sendo guiados pelo som do assobio de Moony. O garoto possui a capacidade de se comunicar com outros animais, e decide ir junto pois precisa reparar o seu erro e fazer o mundo voltar ao normal. Mesmo não querendo a presença dele, Sorrone não tem outra escolha, e os três partem juntos para recuperar o sol. Ao mesmo tempo, Leon coloca a lua de volta no Colosso e o manda seguir em frente, mas por alguma razão a enorme criatura permanece dormente e a lua começa a cair do céu. Ele tenta pegá-la de volta, mas a lua está diminuindo de tamanho, e junto a isso o mundo começa a tremer, e o povo da noite perde seus poderes cada vez mais. Se as coisas continuarem assim, o mundo poderá ser destruído, e o trio se apressa para encontrar o esconderijo de Necros. No meio do caminho, eles encontram um lago com um enorme buraco no fundo, e segundo os livros que Glyn leu, é preciso atravessá-lo. Moony então lembra que perto do lago existem algas de oxigênio, que quando ingeridas permitem respirar na água por um período de tempo. Sorrone é o primeiro a entrar, mas Glyn está com medo, pois o frio e a escuridão embaixo d'água pode fazê-la congelar outra vez. Porém, Moony lhe entrega a alga de oxigênio e, segurando suas mãos, ele promete levá-la em segurança por todo o caminho.
Como esperado, assim que Glyn fica submersa, seu corpo congela, mas Moony a apoia em seus ombros e a leva em direção ao túnel. De volta ao Templo da Noite, Leon corre desesperado até as aranhas, avisando que a lua está desaparecendo. Por não ser o guardião verdadeiro e estar consumido por uma energia maligna, a lua começa a se desintegrar em sua mão, até desaparecer completamente. Com isso, o Colosso desperta, porém ele está coberto por uma energia estranha e começa a correr pelo mundo, espalhando caos por onde passa. As esperanças agora estão com o trio, que continua a nadar pela passagem, quando Glyn é capturada por um polvo gigante. Moony parte para resgatar a garota e Sorrone dispara o seu arpão, atingindo o tentáculo do monstro e libertando Glyn. Mesmo assim, a criatura a captura de volta e consegue agarrar os dois guardiões, os apertando com toda a força. Tudo parece estar perdido, até que um ser aparece para eles, emitindo luz por todo o seu corpo. A criatura revela ser Fósfo, um antigo guardião da noite, e para acalmar as coisas, ele manda o polvo chamado Spike soltar a garota. Depois disso, Moony pede a ajuda dele para chegar até Necros e recuperar o sol antes que seja tarde demais. Mesmo não tendo a mesma força de antes, Fósfo concorda em ajudar, e usando seu corpo ele transporta o trio em direção para fora do mar. Minutos depois eles chegam até um lugar coberto de gelo, onde fica a estrada para as profundezas onde Necros está escondido. Por causa da temperatura, o corpo de Glyn continua congelado, mas Fósfo usa suas antenas para reaquecer o seu corpo. Graças a isso, Glyn desperta, mas ao ver o velho guardião na sua frente, ela fica assustada e dá um tapa na cara do demente. Moony logo a acalma, dizendo que aquele é Fósfo, um dos guardiões do Templo da Noite. Com tudo esclarecido, Glyn agradece a Moony por ter cuidado dela e pergunta ao antigo guardião sobre o que realmente aconteceu com Necros. Ele então conta que no passado Necros já foi um nobre guerreiro, mas acabou enlouquecendo e tentou ficar com o poder do sol para si. Porém Zolal o impediu e durante uma luta entre os guerreiros, ele lançou Necros nas profundezas, onde ele ficou escondido por todo esse tempo. Ao ouvir isso, Glyn pergunta por que Fósfo deixou o cargo de guardião da noite e se exilou após essa batalha. O velho mestre, no entanto, parece se sentir envergonhado por sua decisão e decide ir embora, dizendo que não pode mais ajudar o grupo. Agora só resta aos três seguirem sozinhos em direção às profundezas, quando Moony escuta o som do Colosso da Noite se aproximando. O garoto percebe que a lua não está lá e corre para ver o que aconteceu, mas Sorrone diz que não há tempo para isso e segue em busca do sol. Pouco depois, Moony se aproxima do Colosso e vê em uma das patas o seu mascote, que quase foi esmagado pelo gigante. O garoto fica feliz em vê-lo e monta no animal, junto com Glyn, pedindo para ele seguir o Colosso. Os três então partem a toda velocidade e com um salto, Moony consegue alcançar a pata do Colosso e começa a escalá-lo. Nesse momento ele ouve a criatura rugir, como se estivesse nervosa e o guardião tenta fazê-lo se acalmar. Ele então escala o pescoço do Colosso e assim que alcança o seu bico, Moony pede para o Colosso parar. Ao fazer isso, uma energia luminosa em forma de pó começa a emergir de Moony, fazendo com que a enorme criatura consiga se acalmar. Isso não só deixa Glyn impressionada, mas também Fósfo, que observa tudo de longe e percebe que Moony tem um poder fora do comum. De volta às profundezas, Sorrone cai em um enorme buraco e começa a ser cercado por várias cobras pálidas de Necros. A entidade começa a provocar o guardião, dizendo que ele é o mais fraco dos escolhidos para proteger o sol. Essa influência provoca a fúria de Sorrone, que começa a ser tomado pela mesma energia maligna que dominou Necros. Do lado de fora da caverna, Moony e Glyn escalam o Colosso e chegam até o templo, onde encontram Leon, desesperado por ter destruído a lua. Ele acredita que o mundo será tomado pelas trevas para sempre, mas Moony lembra da história do primeiro guardião, que foi ao mundo dos sonhos pegar a lua. O garoto decide fazer o mesmo e ao olhar as inscrições no piso, ele percebe que há uma passagem até o mundo dos sonhos. Então, ao lado de Glyn, os dois partem pela abertura e atravessam uma nova dimensão, onde são cercados por pesadelos em forma de monstros. Para proteger Glyn, Moony estende sua mão e emite a mesma energia que purificou o Colosso da Noite. Com esse poder, o garoto afasta todos os pesadelos e é transportado até o mundo dos sonhos, onde vê a lendária Pedra da Lua. O garoto tenta invocar uma lua nova para seu mundo, mas Glyn lhe mostra no chão um martelo e cinzel.
Isso significa que o próprio guardião deve construir uma com seu esforço, e usando as ferramentas ele vai esculpindo uma rocha em forma de lua. Nesse mesmo instante, Spleen dorme no esconderijo de Necros e também vai parar no mundo dos sonhos. Graças a isso ele vê o guardião criando uma nova lua, e ao acordar vai avisar a Mox. Mas ele não dá importância, pois o sol já está com seu mestre. Enquanto isso, Sorroni cada vez mais é dominado pela energia da raiva, e seu corpo vai sendo consumido pela escuridão. Por sorte, Phosphos também invade a caverna, e usando o seu campo de força, ele tenta proteger o guardião, mas Sorroni está fora de controle e o segura pelo pescoço. Usando suas antenas, Phosphos ataca o guardião e o manda se controlar, antes que a escuridão lhe domine completamente. Os dois seguem nesse enfrentamento ao mesmo tempo que no mundo dos sonhos, Moony termina de esculpir a lua e começa a flutuar de volta até a saída. Com Glyn ao seu lado, os dois aproveitam o momento, e o garoto diz que graças à presença dela, este tem sido o seu melhor sonho. A garota corresponde a esse sentimento com um beijo, mas para o azar dos dois, o momento é interrompido, e eles são puxados de volta ao Templo da Noite. Ao ver a lua de volta, Leon pede desculpas por ter duvidado de Moony e devolve o seu cargo como guardião da noite. Porém, ainda é preciso energizar a Pedra da Lua, e Glyn conta que para isso é preciso unir o poder dos dois guardiões. Então Moony novamente tenta tocar as teias e fazer o Colosso despertar, mas dessa vez ele consegue e leva o gigante até a caverna. Ele precisa se apressar, pois Sorroni está sendo tomado pela escuridão, e só uma questão de tempo até ele ser completamente dominado. No entanto, Phosphos decide absorver a energia maligna de seu corpo, mas acaba se sacrificando e o poder reunido o explode completamente. Sorroni lamenta a perda do guardião, mas logo em seguida, ele encontra Moony e Glyn descendo pela caverna com a ajuda da Pedra da Lua. Com os três reunidos, Moony deixa a lua escondida e parte em busca do sol, quando Necros aparece diante deles. Sorroni diz que enfrentará o monstro sozinho, enquanto seus amigos devem recuperar o sol. A dupla então parte para encontrá-lo, mas Mox captura Moony e os dois iniciam uma batalha. Spleen também avança em direção a Glyn, mas o Diabrete possui um coração bondoso e deixa a garota ir em direção ao sol. O confronto entre Sorroni e Necros se intensifica, com o guardião arremessando o arpão contra o rosto do vilão, mas isso não lhe causa dano algum. Em outra parte da caverna, Mox e Moony continuam a se enfrentar, enquanto Glyn se apressa em alcançar o sol. Chegando lá, o seu corpo de cera não suporta a temperatura, e ela começa a derreter rapidamente. Mesmo assim, para reativar a sua energia, a garota começa a assoprá-lo com toda a força, até que a luz do sol volta a brilhar outra vez. Ao ver isso, Moony chuta Mox para longe e corre em direção a Glyn, que está com seu corpo quase todo derretido. O garoto tenta salvá-la, mas Glyn diz que já é tarde demais para ela e pede a Moony que ajude Sorroni a levar o sol de volta aos céus. O garoto chora ao ver Glyn cada vez mais enfraquecida, porém atrás dele surge Necros, que pretende eliminar os dois esmagados. Esse parece ser o fim, mas Sorroni aparece logo em seguida e com sua força ele consegue segurar a perna do vilão e manda Moony fugir dali. Necros perde a paciência e tenta pisotear os três de uma só vez. Entretanto, uma nova energia começa a emergir do corpo dos guardiões. Graças a isso, o sol e a lua voltam a brilhar juntos e Moony usa esse poder para disparar um pó de sono contra Necros, que é levado até o mundo dos sonhos. O vilão se enfurece e tenta atacar o garoto, mas Moony revida, entrando por uma abertura no corpo do vilão e alcançando o seu coração. Lá dentro, o garoto puxa uma das cobras pálidas que avança em sua direção, mas Moony consegue reduzi-la de tamanho e a desintegra com seu poder. Com isso, toda a raiva que consumia o coração de Necros foi eliminada, e ele volta a ser um guardião. Em seus últimos momentos, ele agradece a Moony por tê-lo libertado, e então ele se torna uma enorme estátua de pedra. Minutos depois, Sorroni acorda Moony, dizendo que graças a ele as chamas das profundezas foram apagadas. Não apenas isso, mas toda a caverna foi coberta pela natureza, incluindo Spleen e Mox, que ao invés de diabretes das chamas, eles agora são seres cobertos de flores.
Com o fim da batalha, Mune leva o que restou do corpo de Glin até a floresta, e após terminar de moldá-la, ele coloca junto um pedaço da Pedra da Lua. No entanto, a garota continua sem vida e Mune teme que não há como trazê-la de volta. Apesar da tristeza, o garoto se reúne com Sorrone, e juntos eles mandam o Sol e a Lua de volta aos céus. Em seguida, o guardião do Templo do Dia arremessa seu arpão, amarrado a uma corrente, e deixa o Sol preso, trazendo a luz de volta ao mundo. Nesse instante, a energia do Sol ilumina o corpo de Glim, que desperta em meio à floresta, com o pedaço da Lua em sua mão. Feliz por ter sido trazida de volta, a garota corre pela floresta e vê Sorrone, que se alegra ao ver a amiga mais uma vez. A garota corre até a encosta da montanha e vê o Colosso da Noite se aproximar, trazendo Mune, que fica surpreso ao encontrá-la viva. Os dois se reúnem com um beijo e partem juntos pelo mundo, prometendo proteger com a ajuda de Sorrone o dia e a noite por muito tempo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!